Voltei, queridos. Então, a professora, a senhora tá falando rápido, mas são tantos temas, né, para serem falados. Eu juro, tô parecendo aqueles áudios do WhatsApp em 1.5. Mas é. E não, gente, estou gravando aula, tá aqui, quero deixar registrado. nenhum, nenhum aditivo lícito ou ilícito, tá? Aqui do meu lado é água, não é vinho branco. Mas é água com gás, deve ser isso. Amores, quinta questão. Na quinta questão, o que nós passamos a falar? Controle de constitucionalidade. Eu costumo brincar, brincadeira carinhosa, e falar, meus amores, primeiro, se tem matéria fácil no mundo do direito constitucional, essa matéria se chama controle de constitucionalidade. Segundo, peculiaridades que eu te diria para estudar controle, que o Ministério Público sempre gosta, pelo menos o Ministério Público aqui carioca, sim, fluminense, né, sempre gosta. A inconstitucionalidade formal, se uma norma, né, tem uma inconstitucionalidade de forma, e nós temos dois tipos de inconstitucionalidade formais, né? A inconstitucionalidade formal orgânica, ou seja, decorrente de uma norma elaborada por um ente que não tem competência para tanto, como nós vimos na nossa primeira questão. É uma inconstitucionalidade propriamente dita, que é essa que nós encontramos no processo legislativo. Esses nomes foram criados pelo professor Luiz Roberto Barroso e acabou se popularizando. E a inconstitucionalidade propriamente dita no processo legislativo, nós olhamos para ela e como o processo legislativo, ele, como o nome diz, né, ele tem várias fases, porque ele é um processo. Uma das mais comuns é aquela no início do processo legislativo, na iniciativa dessa norma. E o Ministério Público, ele, muitas vezes, quando ele vai estudar, quando ele cobra essa questão dessa inconstitucionalidade, ele quer saber, que você lembrar que a Constituição é uma Constituição dirigente, é uma Constituição ampla, né? Analítica. Então, nós temos várias partes da nossa Constituição que é necessário a gente fazer o estudo, como a Constituição financeira, a Constituição tributária você tem que fazer, né? O direito tributário com o CTN e com a Constituição. Mas a parte financeira, a ordem econômica, a Constituição econômica, a Constituição social, principalmente você que será membro do Ministério Público, né? Será uma promotora, um promotor. Então você precisa, principalmente, estudar a ordem social que é encontrada lá na Constituição. Então, em termos de controle de constitucionalidade, isso é um hit. Um outro ponto que você pode ter uma dificuldade é, em termos de ações constitucionais, seria a ADPF, a Arguição de Cumprimento de Preceito Fundamental. Bom, e veja porque a importância, né? Você não é uma prova para o Ministério Público Federal, onde o PGR tem a competência da DI, mas tem aqui a ADI estadual, de competência do PGJ, e existe o controle de constitucionalidade difuso, no qual você também deverá atuar. Mas, como eu estou falando das ações, a mais diferentona, vamos botar assim, é sempre a DPF. E a DPF é aquela que nós sempre construímos o estudo dela com a jurisprudência, né? A lei da DPF, ela traz pontos importantes, mas ela não é uma lei que é fechada, que nos conta toda a história. Tanto é assim que nós utilizamos a própria lei da DI, da DC e da DO, né, a 9868, junto com a 9882, porque é na 9868 que nós temos o processo, inclusive, dessas normas, processualmente, dessas ações, processualmente, como elas se desenvolvem, lá a partir do artigo 22. Então, a DPF, até hoje, a gente fica se perguntando, o que é um preceito fundamental? A Constituição, ela também não vai falar para você, nós temos que aceitar que nós temos uma Constituição contemporânea. Não é uma Constituição do positivismo formalista. Ela não vai chegar e dizer para você é assim, é da forma A ou da forma B. Então, nós temos que entender o que são preceitos fundamentais. E também o STF, através dos seus julgados, acabou
A doutrina tem uma posição, né, que conversa com a posição do Supremo sobre as normas que são preceitos fundamentais. Então, a DPF, ela surge num contexto, na verdade, de utilizar um controle difuso de constitucionalidade, mas de uma forma objetiva. A DPF sempre vai ser objetiva. Seja a DPF principal, seja a DPF incidental, ela sempre será do controle objetivo, né? Sempre será uma ação do controle principal, concentrado de constitucionalidade. Então, é uma forma, sim, de eu pegar diversas possibilidades que eu tenho em controle difuso, que mantém ainda a regra de ser interpartes, não é? O controle difuso não é realizado só pelo STF. E mesmo assim, quando realizado pelo STF, ele não vai objetivar obrigatoriamente. Então, ela tem essa função de pegar questões do controle difuso e trazer para uma ideia do processo objetivo, justamente pelos efeitos que já são íncitos no processo objetivo. Então, os efeitos erga omnes, vinculantes, a possibilidade modular, que também a gente pode entregar ao difuso, né? Mas aqui já é próprio desse tipo de ação. E ela já é a única que não é em face de lei ou ato normativo, é ato do poder público, né? Ato do poder público. Então, cada vez nós estamos percebendo, cada vez mais, nós temos ADPFs em face de sentenças, o que não impede o recurso próprio, né? Mas a depender da sentença, da eficácia social daquela sentença, né? Ela se equipara aí a uma necessidade, se você só vai conseguir realmente trazer uma segurança jurídica, se discuti-la em ADPF, principalmente porque estamos falando de preceitos fundamentais. Então, a ideia do controle de constitucionalidade tem temas, como eu falei, clássicos. Ser controle formal ou material, a cláusula de reserva do plenário, né? A própria estrutura do controle, mas também a DPF. Mas não é um tema longe dos senhores e que a jurisprudência vai ajudar muito. Tá bom? Falei. Vamos resolver nossa questão? Mas era para você se relembrar. Sobre o controle de constitucionalidade, é possível afirmar que, governador de estado possui legitimidade para propor a DI, mesmo que esteja afastado cautelarmente do cargo. Não, né? O governador do estado, ele pode propor a DI, ele tem legitimidade, não tem capacidade postulatória. Ele, em regra, tem pertinência temática. Então, ele poderia propor uma ADI em face de uma lei federal ou uma lei estadual, mas do estado qual ele é governador. Mas encontramos na jurisprudência do STF, sim, a possibilidade dele propor uma ADI com relação a uma lei de outro estado, mas que tenha um impacto direto no estado do qual ele é governador. Isso tudo nós sabemos. Mas, se ele não está exercendo o cargo e essa legitimidade é entregue apenas porque ele está naquele cargo e ele pode fazer essa análise, não é possível que ele proponha a DI estando afastado, tá? Errado. Letra B. A arguição de preceito, cumprimento de preceito fundamental, né, DPF, é instrumento eficaz de controle de inconstitucionalidade. É verdade. Na DPF, ela é utilizada tanto para o controle de inconstitucionalidade, né, como também para a declaração de não recepção de norma. Contudo, por ser subsidiária, é verdade, ela é subsidiária, não pode ser oposta em caso de omissão inconstitucional. Está errado. A lei da DPF deixa pra gente muito claro. A DPF é uma ação que eu posso propor em caso de ação ou de omissão. Só que é uma omissão a um preceito fundamental. Então tá errado. A teoria da omissão inconstitucional, ela se combate com 3 ações na Constituição: mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ADPF. Só que cada uma tem um objetivo muito claro. Mandado de injunção é uma ação subjetiva para direitos subjetivos, né? Referente a direitos sociais, cidadania, nacionalidade. Nós vemos lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que agora está tendo uma mudança na sua eficácia, está se aproximando da teoria concretista, a mesma teoria do mandado de injunção. Olha aí, o mandado de injunção teve a mudança antes da ADO, né?
Também aqui ela visa uma norma objetiva, né, a ser sanada, uma lei, um ato normativo federal ou até mesmo uma questão administrativa, né, um regulamento, algo a ser elaborado por um órgão administrativo, como a Lei 9868 traz a partir do artigo 12A. Tá? Então também é possível. Aqui é uma omissão que atinge preceito fundamental. Então, uma DPF. Aí você vai falar para mim, Tati, tudo bem, tá errado, a DPF também pode para questão de omissão inconstitucional. Mas vem cá, e se propuserem uma DPF e depois propuserem uma ADO? Não tem problema nenhum, gente, elas serão julgadas em conjunto, tá? C, mas não é essa a pergunta. Atente-se à pergunta do examinador. C, o STF não admite o uso das ações de controle concentrado de constitucionalidade para o exame de atos normativos infralegais. Então, calma. Em regra, é verdade. O STF admite para atos normativos legais, obviamente. Né? Lei é o ato normativo. Agora, infralegal, abaixo da lei, ou seja, secundário, em regra, não se admite. Mas, olha aí, ainda que a tese da inconstitucionalidade articulada pelo autor propõe o cotejo da norma impugnada diretamente com o texto constitucional. A segunda parte da letra C está errada. Por quê? Porque se eu tiver uma resolução, meus amigos, de um órgão, por exemplo, que ela retire um fundamento da Constituição, né? Isso acontece muito com as resoluções de conselhos profissionais. Inove no ordenamento jurídico que ultrapasse a competência de regulamentar, que é a função dela, essa resolução ela vai se comportar no ordenamento jurídico tal qual uma lei, tal qual um ato primário. E ao fazer isso, a reprimenda que ela recebe é a possibilidade de ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, por isso que a segunda parte da letra C está equivocada, tá? Letra D. Pessoa física tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte em ação direta. Bom, o STF, ele já veio e falou, olha, não, o amicus curiae, eu sei, ele é uma intervenção de terceiros para o CPC, né, para o artigo 138. Mas tem uma questão anacrônica que não foi ainda batido o martelo, isso me incomoda muito, mas para o STF, as ações não admitem intervenções de terceiros, ela admite o amicus curiae nessa situação específica e somente pessoa jurídica. Então você abriu lá o 138 do CPC e viu amicus curiae, pessoa jurídica, pessoa física, você fala, óbvio, então agora pode assim na ADI. Não pode, tá bom? Principalmente por ser uma ação objetiva. Então o STF falou que não pode aí pessoa física figurar na ADI como amicus curiae, tudo bem? E então tá tudo errado, é aquele momento que a gente torce pra tá certa, né? Não é admitido o aditamento inicial na ADI após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do AGU e do Procurador-Geral da República, do PGR. Bom, a ADI não tem réu, né? Ela tem requerido e, de fato, meus amigos, até as manifestações do procurador, da AGU, é possível sim aditar a ADI, tá? É possível. Mas depois de admitido, de ter tido as informações, você não pode mais aditar porque a ADI, isso causa um prejuízo, na verdade, mais prejuízo ao julgamento da ação do que uma benesse. Você poderia perguntar, então não posso fazer uma inconstitucionalidade por arrastamento? Não tem como você fazer uma inconstitucionalidade aqui por arrastamento de uma norma que sequer é como se ela não existisse naquele ordenamento jurídico. Ela não está ali sendo questionada em nenhum momento naquela ação. Não foi informado
naquela ação que ela tem uma relação com uma outra norma. Tá? Não há essa informação, porque não pôde fazer o aditamento, tá bom? Então, não é possível. O prazo, até a ADI precisa de um momento para ela poder ser organizada e ser julgada. E isso é até as manifestações ali do requerido e do AGU e do PGR. Por isso que o certo é a letra E, tá? Sexta questão é a segunda questão que eu trouxe para você. Eu disse que eram duas questões de prova, né? Que não eram inéditas. A sexta é a segunda. E aqui eu trouxe da FGV, eu não sei, gente, não sei qual vai ser a banca. Mas, para a gente pensar na possibilidade da pergunta ser um caso concreto. Ele dá um caso concreto e nós tenhamos que resolver esse caso concreto em alternativas. Isso é possível. Aqui, ele vai colocar para a gente duas situações. Primeiro, João procurou você, o Ministério Público, e solicitou o ajuizamento de uma medida judicial cabível para que o seu único vizinho, não tem outro vizinho, tá? O único vizinho, então ele também é o único vizinho daquela pessoa, fosse proibido de ouvir música em volume elevado, o que lhe causava grande incômodo. Veja bem, direito individual homogêneo é defendido pelo Ministério Público. Mas aqui não é um direito individual homogêneo, é um direito individual, ponto. E o direito individual homogêneo ser defendido pelo Ministério Público, o Fabrício vai dar show disso pra gente, direito individual homogêneo disponível, né? Ou com uma relevância social. Aqui não tem nenhum nem outro. Não tem relevância social, não é disponível. Tati, mas o Ministério Público pode ingressar com ação civil pública, diz o STJ, em prol de uma única pessoa. Pode, gente. Quando eu estou falando de um vulnerável ou de um hipervulnerável, idoso, criança, adolescente, uma pessoa em situação de rua, alguém que precisa de um remédio, sim, pode, né? Mas não é o caso aqui. Né? Então, ele precisa de um advogado. Ele tinha que procurar a Defensoria Pública para assisti-lo numa ação. Isso que ele teria, não o Ministério Público. Vamos continuar. Maria, por sua vez, também se dirigiu à instituição para que fossem adotadas providências visando a cessação do despejo de esgoto in natura num único rio da região, o que estava afetando a fauna aquática e comprometendo o abastecimento de água para todos que dependiam desse rio. Peraí, o que Maria quer? Maria quer defesa de um direito difuso. Um direito transindividual, indisponível, indivisível. Aqui há uma relação de fato, há uma indeterminabilidade dos sujeitos, os sujeitos são indeterminados, a indeterminação é absoluta. Artigo 81, parágrafo único, inciso 1º do CDC. Então, aqui é um direito difuso. Também, Fabrício, vai explicar para você a ideia se é interesse ou se é direito. Eu vou ficar aqui com o direito difuso, tá? Como tá lá na norma. Então, ele pergunta pra gente das narrativas, né, dos dois, o que o Ministério Público pode fazer. Então, é comum, essa é uma questão que envolve... Você está botando aqui, isso é direito constitucional? Isso é direito constitucional, gente. Porque além de estar no artigo 81, eu também encontro essa mesma previsão no artigo 127 da Constituição. Então, aqui, a narrativa do João é individual, da Maria é difusa, respectivamente, né? Mas o Ministério Público só pode promover a defesa do último deles, que é a difusa. Então, por isso que a letra A de amor, o amor que sinto por vocês, né? Não é individual homogêneo, gente. Você pode falar, mas não seria coletivo? Coletivo é ligado a um grupo, a uma classe, né? E aquele dano ele é decorrente de uma relação jurídica base. A Maria não tem uma relação jurídica com o rio, nem com quem está poluindo o rio. Não, pelo menos não está colocado aqui. Então, por isso que seria um direito difuso. Sétima questão. Chegou! Vamos marcar a alternativa correta sobre direitos e garantias fundamentais. Primeira questão, ele pergunta se é constitucional uma lei estadual que obriga que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia. Gente, é inconstitucional. Você não pode confundir esta possibilidade, que é inconstitucional, com o ensino confessional, lá do 210, trazido pela Constituição e reafirmado pelo STF, que as leis estaduais nesse sentido eram constitucionais. O ensino confessional, primeiro que ele é um ensino
facultativo. E, como o STF havia falado, deveriam ter o ensino de mais de uma matriz religiosa, não de uma única matriz religiosa, tá? Agora, a lei, você não pode obrigar que as escolas e bibliotecas públicas tenham um exemplar da Bíblia. Algumas escolas podem não querer ter um exemplar da Bíblia, por exemplo. Tudo bem? Então, isso aqui é uma questão de liberdade de crença, que não é oponível. Nós não podemos opor. Nós temos que lembrar, mais uma vez, né, falando que nós temos que lembrar o óbvio. E você será promotor, você precisa zelar por isso. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, aqui, Estado democrático de direito significa uma soberania popular. Eu sempre falo, direito está adjetivando democracia. Então, democracia é o regime político que permite ao povo o poder. Esse povo é múltiplo. Né? Nós temos várias vontades, várias maneiras de exercer a nossa liberdade e a nossa liberdade republicana. E a Constituição traz isso. Liberdade de vir, liberdade de crença, né? Liberdade religiosa, liberdade filosófica, ainda que seja algo que eu não compartilhe em momento algum. O que ela não permite é um discurso de ódio. Ela não autoriza um discurso de ódio. Então, a Constituição, ela permite, com a dignidade da pessoa humana, que você seja quem você quer ser, livre. E isso é muito incrível, isso é perfeito trazido pela Constituição. Não que ela seja perfeita, mas eu acho isso uma dos grandes ganhos que a nossa Constituição possui, que muitas outras Constituições nós não temos contemporaneamente. Fruto direto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, ser quem você quer ser, e você tem liberdade para isso, não necessariamente obriga que o coleguinha ao lado seja igual a você, ou que ele fique, como você é incrível. Ele pode discordar. Agora, o que ele não pode é fazer um discurso de ódio contra você. Isso ele já não pode, ele jamais pode fazer. Né? Ele jamais pode fazer. Tudo bem? Tem coisas que a gente não entende, né? 2021. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? B. É cabível a requisição administrativa pela União de insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, ainda que os pagamentos já tenham sido empenhados. Não, gente. A requisição administrativa, nesse caso, com relação aos insumos para o plano de imunização, a saúde fere o pacto, né, federativo, fere a federação, em especial a federação cooperativa. Então, inconstitucional. C. É cabível mandado de injunção para exigir a fixação do valor da renda básica da cidadania para o extrato da população brasileira em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Corretíssimo. Desde 2004, nós temos o Programa de Renda Básica de Cidadania e nós temos aqui a implementação, né, a obrigatoriedade de implementação de uma renda básica mínima. Isso é lei, isso é norma. Norma, queridos, não é um conselho, tem que ser seguido. E isso traz, essa fixação tem que ser feita pelo Poder Executivo, que não foi feito. E isso, como um direito subjetivo, o STF, utilizando a teoria do mandado de junção, a aplicação da teoria concretista, determinou que sim, que a norma fosse cumprida e que o presidente implementasse a renda básica, tá bom? Eu até deixei o dispositivo da decisão aqui para você, para depois você dar uma lida. D. O poder público não pode determinar que os cidadãos se submetam compulsoriamente à vacinação e a E, dizendo que é legítima a recusa dos pais em vacinar as crianças. Por que a D e a E estão equivocadas? Bom, primeiro, porque o poder público pode sim impor aos cidadãos as medidas aqui de vacinação, porque vacinação compulsória não é vacinação forçada, né? Como o STF fez aqui a distinção. Além disso, meus amigos, e ser ilegítimo, né, ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória dos filhos no programa de vacinação, nós temos que lembrar que Tati está falando agora um discurso lindo de liberdade. Sim, ainda eu continuo falando de liberdade. E essa liberdade
Veja, vamos supor, não tem nenhuma restrição, eu posso ir onde eu quiser, posso dormir a hora que eu quiser, posso levar a vida que eu queira levar, vamos colocar assim, em termos de liberdade, mas existem normas, primeiro normas sanitárias que eu preciso seguir, normas de convivência que eu preciso seguir dentro de uma sociedade, normas de urbanidade que eu preciso seguir, e todas essas normas estão dentro da terceira geração ou dimensão de direitos fundamentais, como você queira colocar, que é a solidariedade, que é a fraternidade. Nós não somos únicos no mundo, meus amigos, e a pandemia deixou isso muito claro para nós. Então, não ter uma criança vacinada, não ter uma pessoa vacinada sujeita, de fato, a manutenção de uma doença, isso cria um risco para ela e um risco para todos. Essa é uma discussão filosófica, eu sei, eu respeito a sua opinião, caso ela seja contrária, eu só preciso que você saiba a jurisprudência, de fato, mas esse é um caso muito parecido ao que a gente estuda com as pessoas que vão receber transfusão sanguínea e são testemunhas de Jeová, por exemplo. Né? O STF tem um RL, não foi julgado ainda, é relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu brinco que era para ser julgado ano passado, mas tanta coisa aconteceu que esse RE não foi julgado, porque ele não é fácil, né? Quando a gente tem que decidir sobre esse tipo de liberdade, como a dignidade da pessoa humana, principalmente no primeiro pilar dela, aliás, no segundo pilar, que é o pilar ético. O primeiro pilar é o valor íntimo, o segundo pilar é o pilar ético, e o terceiro pilar é o pilar perante a sociedade, né? A dignidade da pessoa humana perante a sociedade. Então, não é fácil para um julgador decidir questões, o limite da questão ética com a questão jurídica, não é? Sobre se deve impor, se deve ser compulsório ou não, por exemplo, uma vacina. Né? Que para você que quer se vacinar, que já se vacinou, você fala, nossa, mas é tão óbvio. Eu sei, mas para algumas pessoas não são, e a gente precisa entender essas pessoas. A gente precisa do mínimo de alteridade, de novo, ainda que a gente não concorde. Então, essas decisões eu deixei também aqui, que eu quero que você leia, que você estude, porque como membro do Ministério Público, você precisa pensar numa coletividade. O Ministério Público tem esta função, muito mais do que o Poder Judiciário, muito mais. Porque o Poder Judiciário é inerte, isso chega pro julgador. Mas você atuará, e você atuará muitas vezes de forma extrajudicial, né? Inclusive é fomentada essa atuação. Para que de programas, inclusive, de necessidade de vacinação, né, de combate às drogas, por exemplo, que o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro possui. Então, essa é uma questão sensível, que com muito respeito nós precisamos estudar, tá bom? Então, ela está inserida justamente nessa proteção da solidariedade. A oitava questão, tá terminando, é referente ao processo legislativo. Não tem como ir embora sem falar de medida provisória, né, gente? Não dá. Vamos ver isso aqui? Letra A. Ao editar uma medida provisória, o presidente da República pode retirá-la da apreciação do Congresso Nacional, porque cabe ao chefe do Executivo a análise da relevância e urgência do ato. Bom, aqui há um engano. Por que há um engano na letra A? Porque se o Ministério Público, se o presidente da República, gente, se ele faz isso, né, ele pode, na verdade, ele não pode desistir da medida provisória. Porque se ele desiste da medida provisória, ele está tirando do Congresso Nacional a possibilidade de analisar aquela medida provisória. Então, ele passa a atacar, né, ele passa a atuar num campo que é do legislativo. O que ele pode fazer é editar uma segunda medida provisória revogando a primeira. Isso ele pode, mas não é o que está escrito na questão. Letra B. A revogação da medida provisória por outra medida provisória, é possível, apenas suspende a eficácia da norma abrogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a medida abrogante. Gente, que confusão. Esta é a certa. É a B de bolo de cenoura com chocolate. Por que a bolo de cenoura tá certo? Gente, porque primeira coisa que a gente tem que pensar. A medida provisória, ela possui força de lei, né? E eficácia desde a sua publicação, é verdade.
ela não pode ser retirada pelo presidente da República, ela pode ser revogada por outra medida provisória. Legal. Só que, quando uma medida provisória ela é revogada por outra medida provisória, aquela medida revogadora, ela está suspendendo a norma da norma abrogada, porque ela precisa da sua conversão. A gente tem que lembrar que a medida provisória, de novo, como fala, ela possui uma eficácia provisória. Ela precisa de confirmação. Tá? Ela precisa de confirmação. Então, a revogação de uma MP por outra, ela suspende a eficácia da norma que foi abrogada. Não vou produzir efeito. Se eu for revogada, estou com a eficácia suspensa. A norma, se tiver uma norma que foi mudada, ela volta. Imagina o seguinte: tem uma lei aqui, lei A. Ela foi mudada pela medida provisória A. Tá bom. A medida provisória A foi revogada. A lei A volta a viger com a mudança que ela tinha sem a medida provisória A. Por quê? Porque a medida provisória B revogou a medida provisória A. Não é? E tudo isso eu tenho que esperar o quê? Até o prazo final de 120 dias para saber o que acontece com aquelas medidas provisórias. Né? Ou melhor dizendo, se a medida provisória B vai ser convertida ou não. Né? Então, por isso que essa questão, eu sempre falo assim, desenha, porque ela é semelhante à questão de repristinação. Nona questão. Questão sobre cláusula de reserva do plenário. As demais eu deixei aqui na número 8, porque não tinha maiores dúvidas para você. Nona questão, cláusula de reserva do plenário, artigo 97 da Constituição, diz aqui pra gente. Gente, quando cai cláusula de reserva do plenário, ele, em regra, ele quer ou a letra da lei, ou ele quer uma jurisprudênciazinha aí famosa. Olha a letra C de cupcake. Não viola a súmula vinculante 10, nem a regra do artigo 97, a decisão de órgão fracionário do tribunal, que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção dos fatos, ou ainda a incidência normativa seja resolvida mediante a sua interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição. Então, quando chega um caso na Câmara, né, e ele verifica, olha só, aqui não é um caso de inconstitucionalidade, porque a cláusula de reserva do plenário, ela se destina a sanar inconstitucionalidade. Aqui isso é, a norma não foi afastada por inconstitucional, a norma não foi aplicada porque não é uma norma que se subsume ao caso. Não é a norma a ser aplicada ao caso. Então, não há que fazer cláusula de reserva do plenário quando eu tenho essa discussão em segundo grau. Por isso que o correto é a letra C de cupcake. E a 10ª, para a gente fechar com chave de ouro, é uma questão mais teórica, é a mutação constitucional, né? Eu sempre acho que pode ter uma questão de mutação constitucional, e eu quis trazer aqui sinônimo de mutação constitucional. Esse sinônimo está no livro do professor Daniel Sarmento e do professor Cláudio Pereira Neto, e ele explica pra gente que mutação constitucional tem como nome vicissitude constitucional tácita, né? Uma vicissitude constitucional e é tácita, ela não é expressa, porque se fosse expressa seria uma emenda à Constituição. É a mudança do texto constitucional sem alteração dos seus preceitos, sendo um processo informal de mudança da Constituição. Letra A de amor, que é a resposta correta. E é com esse A de amor que eu me despeço de você. Quem sabe até uma próxima aula de exercícios. Se tiver dúvida, manda mensagem, eu estou à sua disposição. Bons estudos, galera. Um beijo. Tchau, tchau.